mais bem-sucedido derivado do Fusca, o Volkswagen Brasília foi lançado há 50 anos no Brasil para tentar ser uma alternativa mais moderna ao Besouro, que era o grande carro da Volkswagen na época. Entretanto, a história do modelo é bastante curiosa, já que o senso comum é de que se trata de uma perua, quando na verdade o carro é um hatch, com linhas que imitam as de uma wagon. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e gostaria de contar com a colaboração dos amigos na audiência de mais esse vídeo, contando a história da Brasília. Mais um campeão está fazendo 50 anos nesse ano de 2023. É a Volkswagen Brasília, um campeão de vendas da Volkswagen, só ficando atrás do grande Fusca. É sobre esse carro que vamos falar no vídeo de hoje. O ano era 1970. O Fusca estava vendendo mais de 140 mil unidades por ano, com tendência crescente de vendas, quando o então presidente da Volkswagen no Brasil, Rudolf Leidig, decidiu que era chegado o tempo de ampliar a linha de automóveis oferecidas pelo fabricante. Segundo os parâmetros definidos por ele, o novo produto deveria ser um carro pequeno ou um utilitário e transportar uma família com relativo conforto. Sua construção seria feita a partir do chassi do Fusca, ou seja, um carro popular que fosse grande por dentro e pequeno por fora, que deixasse 5 ocupantes à vontade sem apertos. Este conceito havia surgido na Europa há alguns anos e agora deveria ser aplicado no Brasil. Fazendo a leitura dessas definições básicas, podemos ver que havia uma preocupação de manter a boa qualidade do Fusca sob uma roupa nova. Outra meta, além de poder substituir o Fusca, era poder aproveitar a linha de montagem da fábrica. A Volkswagen no Brasil contava com um grande talento em seu departamento de design. Seu nome é Márcio Biancastelli. Ele recebeu de Leidig a incumbência de projetar esse carro novo. O projeto da Brasília levou 3 anos para ser concluído. Foram feitos mais de 40 desenhos antes da definição da forma que foi para a produção em 73. Juntamente com Biancastelli, José Vicente Martins, o Jota, como prefere ser chamado, e Jorge Yamashita Oba, compuseram um time que trabalhou no desenvolvimento do Brasília. O primeiro desenho da Brasília foi bastante avançado para a época e apresentou um conceito chamado anos depois de minivan. Mesmo assim, já tinha características que lembravam um modelo definitivo. O conceito avançado empregado no projeto da Brasília, de um lado ampliou o espaço interno e de outro acabou determinando que o motor fosse alojado dentro do carro. Foi a maneira que a Biancastelli encontrou para otimizar o espaço útil definido pelas dimensões pré-determinadas do chassi do Fusca. Disto resultou a necessidade do desenvolvimento de um bom isolamento acústico para o carro, que em suas primeiras séries deixou um pouco a desejar. O estilo definido por Biancastelli, derivado de seu esboço inicial, apresentou uma característica que marcou os produtos da Volkswagen no Brasil e que foi inclusive empregado em modelos alemães posteriores. A definição da aparência da parte da frente de veículos da fabricante do Brasil, com a moldura do farol trapezoidal. Em 1972, com o projeto do Brasília em franco andamento, passou a ser necessário iniciar os testes de campo do novo carro, mas na indústria automobilística o segredo é a alma do negócio, sendo defendido custe o que custar. Para não deixar transparecer a nova forma que o Brasília teria, seus componentes mecânicos foram testados numa mula, uma espécie de mini variante. Em 1973, os guardas de segurança da Volkswagen, ao perceberem que os ocupantes de um Fusca haviam fotografado os secretíssimos protótipos do Brasília, perseguiram o carro por mais de 7 km, obrigando-no a parar, encostaram um revólver na cabeça do fotógrafo Cláudio Laranjeira, destruíram a sua máquina fotográfica e atiraram no carro, mas as fotos foram salvas e publicadas. A revista teve até bom humor ao declarar que o Brasília até é bom e bonito. Nesses testes de campo, a Brasília provou suas excelentes características de dirigibilidade em terrenos acidentados, ao vencer o desafio de trafegar pelo inferno de buracos e lama que era representado pela então recém-construída rodovia Transamazônica. Nessas provas, uma das características marcantes do carro ficou evidente.
a sua robustez, que fez da Brasília um verdadeiro Jeep, capaz de passar pelos terrenos mais acidentados. Isto graças à sua robustez mecânica e chassi liso, por baixo e sem protuberância da carcaça do diferencial, que facilitavam a passagem pelos atoleiros e terrenos ruins. A Brasília foi lançada oficialmente em 8 de junho de 1973. Seu motor era o mesmo que havia sido usado no Volkswagen 1600 4-portas sedã, apelidado pelo público de Sé do Caixão, então já fora de linha. Tratava-se de um motor arrefecido a ar, com turbina de arrefecimento alta e 1.584 cm3, originalmente derivado do motor do Fusca. Os carros foram fabricados em São Bernardo do Campo. A Brasília, principalmente na versão 4 portas, foi exportada para vários países da América do Sul, Portugal, Angola e Nigéria. A Brasília foi um sucesso absoluto, logo de início. A Brasília era difícil de ser rotulada, um misto de hatch, minicarro nos moldes do Mini e Wagon, com boa área envidraçada e surpreendentemente bom espaço interno. Afinal, é o Brasília ou a Brasília. Tanto faz, pode ser o hatch Brasília ou a Wagon Brasília. A verdade é que o carro ficou conhecido como a Brasília, pelo tratamento carinhoso que recebeu do público por uma estratégia comercial da marca. Como havia uma terceira tampa na traseira, a Volkswagen a classificou como Wagon, para receber menos incidência de impostos, que na época beneficiava os utilitários. A Brasília era menor que o Fusca em 17 cm, com apenas 4,01 metros de comprimento, com a mesma entre eixos do restante da linha A, 2,40 metros, 1,61 de largura e 1,44 metros de altura, e seu peso era de 906 kg. A Brasília foi fabricada de 1973 a 1982. Teve 931.204 unidades vendidas no Brasil ao longo destes 9 anos. Se forem somadas 131.212 unidades exportadas para Filipinas, África e países da América Latina, o carro chegou à marca de 1.064.416 unidades vendidas, mais as 72.000 fabricadas no México. A Brasília foi fabricada no México, mantendo o nome original e com algumas poucas unidades vendidas também nos Estados Unidos, exportada para a Nigéria e de lá enviada para Portugal e outros países europeus. Era batizada de Igala. Visto de lado, a Brasília era muito bem desenhada, harmoniosa e equilibrada. Lembre que estamos falando de quase 50 anos atrás. Abaixo dos amplos vidros laterais traseiros ficavam as entradas de ar para arrefecimento do motor. Na traseira, abaixo do para-choque, uma estreita grade escondia o silencioso, de saída única à esquerda. Parece até que os projetistas esqueceram desse detalhe. O carro era tão curto que não havia espaço para esconder o escapamento. Mas a solução foi interessante, baseada nas grades já usadas nos TL variante e no SP2. Em 1975 essa grade cresceu. A Brasília acomodava com conforto razoável 4 ou 5 passageiros, seu ponto forte. O espaço para as malas era razoável, e a bagagem era alojada no porta-mala dianteiro ou no bagagito traseiro. O step ficava no porta-malas. O interior do novo carro era simples, apenas com o necessário. No painel havia velocímetro, marcador de nível de combustível e vendido como acessório relógio ou contagiros. O volante do tipo cálice era grande, com 40 cm de diâmetro, e na tampa do cinzeiro havia indicação da posição do tradicional H das marchas, obrigatório por lei em todos os carros. A Brasília chegou ao mercado um pouco mais cara que o Fusca, mas a intenção era substituí-lo em poucos anos. A Volkswagen poderia ter utilizado a ventoinha de arrefecimento baixa, como na variante na TL, mas optou pelo mais alto. A decisão deveu-se à intenção de tornar o veículo mais curto possível, sacrificando espaço para a bagagem. Caso contrário, ele iria ficar do mesmo tamanho da variante. O carro utilizava pneus diagonais 5,90 por 14 e rodas de aço, com calotinhas plásticas na cor prata, depois vieram na cor preta, usadas depois do Fusca 1600 Bizarrão, e a estabilidade em curvas era apenas razoável, mas melhor que a do Fusca. O carro agradou tanto que para comprar um era preciso pagar o abominável ágio, ou entrar numa fila e ficar 6 meses aguardando, ou ainda comprar o carro com uma série de acessórios superfaturados pela concessionária. Em 1975,
foram vendidas 126 mil unidades da Brasília, que era fabricada em versão única. Durante toda a sua produção, o desempenho não mudou muito, e com a adoção em 1976 dos dois carburadores de corpo simples, a potência saltou para 65 cavalos, o que melhorou a aceleração, velocidade máxima e economia de combustível. Em 1977, a Brasília ganhou tampa porta-luvas, fundo do painel com adesivo imitando madeira e o novo padrão de estofamento. Um detalhe curioso da Brasília 77 era o retrovisor, que foi posicionado mais para frente e no ano seguinte voltou para a posição original. Algumas fotos de fábrica do modelo 78 traz o espelho na posição de 77. Na mecânica, o sistema de freios passou a ser duplo, dianteiro e traseiro, e a coluna de direção passou a ser deformável para maior proteção em acidentes, exigência da legislação. Em 1978, o primeiro facelift, a Brasília recebeu 2 ressaltos no capô, que passou a ter nova maneira de deformação, novas lanternas traseiras frisadas, inspiradas nas da Mercedes-Benz, que mantinham alguma luminosidade quando sujas, e para-choques mais largos e com ponteiras, polanhas de plástico nas extremidades. Em agosto do mesmo ano foi lançado com o modelo 79, no mercado interno, o modelo de 4 portas, que já era exportado para países da América Latina e da África em 1974. Com 4 portas e uma terceira janelinha na lateral, agradou frotistas e táxis. Naqueles tempos, o brasileiro torcia o nariz para carros de 4 portas, alegando que as crianças poderiam cair pelo caminho. Em 1979, a principal novidade foi o surgimento da luxuosa versão LS, que trazia muitas diferenças e novidades. Rodas e molduras dos faróis pintadas de grafite, borrachão nos para-choques, friso adesivo nas laterais, interior acarpetado, bancos com encosto alto, console relógio, rádio Bosch com 2 alto-falantes, bancos com revestimento aveludado, interior monocromático em 3 cores, preto, marrom, azul, desembaçador traseiro, vidros verdes, ventilador, retrovisor interno, anti-ofuscamento, emblema Brasília LS na traseira. Em 1980, a Brasília ganhou novo painel, mais moderno e com desenho próximo ao do Passat. Tinha grandes relógios e velocímetro com odômetro total e parcial, marcador de combustível e vacômetro para auxiliar o motorista a economizar combustível. Os bancos mais anatômicos eram semelhantes aos do Passat e contavam com encosto de cabeça. No motor, os carburadores receberam novos filtros de ar para reduzir o ruído de aspiração. Havia a opção do motor a etanol, 1300 com 49 cavalos. Em maio de 1980, a Volkswagen lançou o Gol, outro projeto de Piancastelli. Motor e tração dianteira, linhas modernas que lembravam muito o Iris Sirocco e de início com motor 1300 de 42 cavalos, só começou a cair no gosto do público quando recebeu o motor 1600 de 54 cavalos. No ano seguinte, ainda arrefecido a ar. Mais moderno e atraente, assinou a sentença de morte da Brasília, que viu o encerramento de sua produção em março de 82, depois de mais de 1 milhão de exemplares produzidos e 950 mil carros comercializados no mercado interno. Carro de sucesso estonteante e desprezado no fim pela própria fabricante. Aliás, os comentários que circulavam dentro da própria Volkswagen deixavam isso claro. Mataram o carro errado. O mais inteligente teria sido acabar com o Fusca e manter a Brasília como produto de entrada da marca.